Olá, gente, boa noite, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos para começar mais um culto no nosso lar, na nossa casa, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu quero já agradecer a todos vocês que estão aí entrando nessa nossa live, nesse nosso tempo de louvor, de adoração. Quero dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu sei que esse vai ser um tempo diferente, um tempo novo. É um tempo do Senhor renovar as nossas forças. Eu quero já ir saudando todos e todas que estão aqui conosco. Se você pode, faça o seguinte, envie nos seus grupos de WhatsApp falando que o culto está começando. Se puder, compartilhe esse vídeo, essa live, abre uma sala de vídeo, para que o maior número de pessoas possa ser alcançado nessa noite. Para que realmente o Senhor Jesus seja conhecido, não só de ouvir falar, mas que Ele possa entrar nos nossos lares, nas nossas casas, nos lares das pessoas, que você vai ser certamente um canal de bênção do Senhor, para que essas vidas sejam não só alcançadas, mas transformadas, em nome de Jesus. Hoje a palavra que Deus colocou no nosso coração, eu tenho certeza que vem de encontro ao seu coração, vem de encontro àquilo que você tem buscado no Senhor. E eu sei que o Senhor está renovando já as nossas forças. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu irmão, minha irmã, chame a tua família para perto agora. Chame as pessoas que você ama e vamos juntos adorar o Senhor, vamos juntos engrandecer o nome dEle, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Ó Senhor, Tu és adorado, Tu és santo, não há outro Deus como Tu és, Senhor. E eu sei, Deus, que muito antes de nós nos prepararmos, Deus, para estarmos aqui Te louvando, bendizendo a Ti, o Senhor já tinha marcado esse encontro conosco, Pai. E nós te convidamos, Senhor, vem, seja entronizado, Senhor, em meio aos nossos louvores. Venha, Senhor, e enche a nossa casa com a Tua presença, Pai. Enche as nossas vidas com muito mais de Ti, Senhor. Nós temos sido constantemente visitados por Ti, Deus, e o Senhor tem acrescentado todos os dias nas nossas vidas. Mas hoje, Deus, por favor, move algo sobrenatural, Deus, nas vidas que estão aqui, Senhor, diante de Ti em culto, em adoração ao Teu santo nome. Adoremos o Senhor, diga a Ele, meu Jesus,
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Todos nós temos promessas do Senhor nas nossas vidas, né? Algumas já se cumpriram, outras ainda não. O Senhor ainda tem feito algumas, né, para nós. Algumas todos temos em comum. Zaya, abaixa a fita. Mas todos nós temos a promessa da vida eterna, né? Temos a promessa do que o Senhor voltará. Temos a promessa que, enquanto isso, o Espírito Santo ele estaria aqui para ser o nosso consolador, o nosso ensinador. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Abre sua Bíblia, né? Ou o aplicativo aí no seu celular. Acompanhe essa leitura em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, amém? Fala assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Nós cremos que o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, Ele nos trouxe junto, né, essa promessa de que nós seremos também vivificados com Ele. Mas só que para isso nós temos que escolher também, né, morrer para os nossos desejos, morrer para a nossa vontade, para a nossa carne, para que nós realmente possamos usufruir, né, dessa eternidade ao lado do Senhor. Nós estamos hoje iniciando o segundo semestre, né, o primeiro dia do segundo semestre desse ano de 2020. Um ano que veio com um turbilhão de desafios, mas nós sabemos que o Senhor ele tem nos fortalecido, o Senhor tem nos cuidado, apesar das dificuldades, apesar, né, das grandes
montanhas que nós temos que transportar, mas o Senhor, Ele está ao nosso lado. E nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que você aí na sua casa, você pode estar pensando, né, no tanto que você já viveu, em todas as coisas que a gente já experimentou esse ano. E nós sabemos que foi a metade. Ano passado as pessoas falaram, né, que acabe logo 2019, né, que vem o próximo ano. E a gente não imaginava quanta coisa a gente viveria, né, quanta coisa nos pegou de surpresa. Mas em todas essas coisas, nós podemos ver, né, que realmente o Senhor, Ele está conosco, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos amparado, Ele tem nos fortalecido, nos guardado. E isso realmente não existe, né, palavras no nosso coração para agradecer ao nosso Senhor. Como nós cantamos aqui, né? Como que é a música? Em todos os momentos, né, nós estarmos louvando, nós estarmos agradecendo, porque as promessas do Senhor, elas permanecem, elas continuam. E a maior promessa que eu e você temos hoje, né, para viver, é realmente nós vivermos ao lado desse nosso Deus. E junto com isso, nós sabemos e temos a certeza que isso não se aplica somente à nossa vida aqui. É muito bom a gente sentir, né, o cuidado do Senhor nessa vida, né, terrena nossa aqui. Mas o melhor é nós sabermos que o Senhor tem preparado um lugar. E nesse lugar, né, não existirá dor, não existirá tristeza, não terá esses desafios que a gente enfrenta aqui. Lá somente terá aquilo que o Senhor preparou para nós. Só vai experimentar aqueles que realmente andam com Ele aqui. Nós estamos nessa noite, né, convidando você, sua família também, para além desse culto, né, além de juntos nós cultuarmos ao Senhor, nós também ceiarmos. Então, durante esse momento, você vai ter esse tempo para você preparar o seu suco, né, o seu pão. Se porventura você não tem o teu suco aí, o suco de uva, você pode usar também a água, né, um pedacinho, né, cortar um pedacinho de pão aí, deixar a mesa posta. Daqui um pouco mais o pastor vai consagrar esses alimentos. E nós sabemos que tudo isso é pela fé. Né? Não se aplica apenas à nossa vida aqui, mas é pela nossa fé que nós temos no nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje as crianças, elas estão com frio, né? Elas estão mais animadinhas também. O Zay queria assistir aqui do ladinho, né? A gente deixou o celular com ele ali. Daqui a pouco vocês vão ouvir o Sansão cantando também junto aí. Mas feche seus olhos, meus irmãos. Nós já iniciamos esse culto, nós já estamos, né, na presença do Senhor. Nós já estamos diante desse Deus maravilhoso. Mas se existe algo na tua vida ainda que é necessário você confessar esse Deus, você reconhecer diante de Jesus as falhas mesmo, né? Se você precisa de ajuda em alguma área, esse é o momento de você realmente colocar diante dele, pedindo a misericórdia dele, o perdão dele. Nós sabemos que o Senhor, ele nos prometeu, né? Através do Senhor Jesus, a remissão dos nossos pecados, né? Nós sermos perdoados, sim. Mas isso é somente para aqueles que se arrependem, né? Que tem um arrependimento mesmo na sua vida. E o arrependimento é realmente nós reconhecermos, nós colocarmos diante do Senhor Jesus, mas nós mudarmos as nossas atitudes, nós mudarmos aquilo que nós sabemos que está entristecendo, né, o Senhor, e nós a partir de então sermos orientados por Ele, ouvir o que Ele tem a dizer e realmente nós vivermos os propósitos dEle para nós, amém? Senhor, nós declaramos, Pai amado, a nossa dependência a Ti. Nós reconhecemos, Deus, que sem Ti nós não somos nada. Mas, Pai amado, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda, o Senhor no mais íntimo, Pai. E, Deus, eu sei que o Senhor tem conhecido, Deus, e tem visto o que cada um de nós tem passado. Eu sei, Deus, que o Senhor conhece, Deus, a vida de cada pessoa que está participando desse culto, Deus, durante esse momento, agora ao vivo, Senhor, os que irão assistir depois. Mas, Pai amado, nós sabemos, Senhor, que no nosso coração existe esse desejo, Deus, de estar Te agradando, de estar realmente, Deus, vivendo o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Mas nós sabemos, Deus, que nós muitas vezes temos falhado diante de Ti. E
Pai amado, diante dessas nossas falhas, Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos convencendo, Senhor, trazendo, Pai amado, a nossa memória agora, Deus, quais são as coisas que nós temos feito, Deus, que tem Te desagradado, Senhor, mas não somente, Deus, nós temos essa consciência, Senhor, mas que nós possamos estar, Senhor, dispostos, Senhor, a viver isso, Senhor, a deixar, Deus, a renunciar ao que for necessário, Senhor, mas que nós possamos, Pai amado, realmente estar dispostos a viver, Deus, o que o Senhor tem para nós. Mesmo, Senhor, nós não conhecendo por inteiro, mesmo nós não tendo, Deus, a plenitude, Senhor, dessa certeza, Senhor, do que é realmente tudo que o Senhor tem para nós, mas uma certeza nós temos, Pai amado, que tudo que vem de Ti, Senhor, é o melhor para nós. Por isso, Senhor amado, que em nome de Jesus, cada pessoa, Senhor, cada um de nós, ó Pai, possa, Senhor, realmente descansar e confiar naquilo que o Senhor tem nos oferecido, Senhor. E por mais, Deus, que os nossos olhos não enxerguem, Senhor, nós possamos realmente, Deus amado, descansar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à luta, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido, Deus, e nós estamos aqui hoje, Senhor. Não somente, Deus, para nós te agradecermos, Deus, mas para nós poder dizer que o Senhor continua fiel, que o Senhor, Pai amado, é o mesmo, o Senhor nunca mudará, que o Senhor, Pai amado, é o mesmo, Senhor, e realmente, Deus, tem estado conosco, Senhor, nos orientando, Senhor, tem estado conosco, Senhor, nos fortalecendo, e nós temos essa certeza porque nós sentimos, Senhor, esse Teu amor conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai amado, e que o Teu nome seja glorificado, Deus, em nossas vidas, Pai, e através de nós, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, todos os dias nós possamos estar, Senhor amado, disposto, Senhor, a viver, Deus, para glorificar a Ti, Senhor. Iniciando hoje, Senhor, esse segundo semestre, Senhor, desse ano, Pai, seja, Pai, muito diferente do que foi o primeiro, Deus, que nesse segundo semestre, Pai amado, realmente nós possamos estar, Senhor, mais apaixonados por Ti, que nós possamos estar, Senhor, mais, ó Pai, entregue, Senhor, ao Teu agir, ó Pai, que nós possamos estar, Senhor, realmente, Deus, mais sensíveis, Deus, à Tua voz, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, o Teu nome, Pai amado, possa ser, Deus, engrandecido, Deus, em todos os dias, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. Além de Ti, e não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor.
anúncio sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Eu não sei o que fazer sem ti. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. Oh, oh, oh. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Amém, amém. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um oi agora, né, pro pessoal que está aí conectado conosco. Pastora, dá uma ajuda aí para mim. Tá muito frio aqui, nós estamos tudo meio encarangado, né? Mas deixa eu ver ali, ó, o Isaías tá ali, a Nelly e o Edson estão ali, a Lu, a Evelyn lá de Figueira, tudo bom, Evelyn? Quem mais? Aperta aqui, ó, que a gente enxerga. Vamos lá. Ali já tá pequeno pra eu ver, já tá faltando visão. A Carol, oi Carol, lá de Baiti, olha só, né, Sabrina, Ruth. A Valdirene. Maria Irene também, né? Bom, gente, a paz, né? Seja com vocês. Como vocês estão? Nós vemos que não somente, né, aqui ó, na cidade onde nós estamos, mas do Paraná todo, né? Um pedaço do sul aqui. Sofreu um pouco com os ventos, né? Com a chuva que deu ontem e hoje. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Estão precisando de alguma coisa? Nós vemos uma cidade próxima da gente aqui. Próxima, né? O Biratã, que foi bem sério também, os estragos, né? Que trouxe a chuva por lá. Além de nós estarmos orando, né, por essas pessoas, nós sabemos que nós temos que ser solidários também, né? Então, como você pode ajudar essas pessoas? Como você pode, de repente, não precisa ir lá longe, de repente tem um vizinho aí que está precisando de ajuda, né? Algum familiar. Nós também faremos uma arrecadação de alimentos para podermos ajudar a igreja e a cidade lá de Ubiratã, né? Então, se você de alguma forma puder ajudar e quiser contribuir com isso, entre em contato conosco. Depois nós estaremos abertos para explicar para você, inclusive, como é que vai ser feito lá. Hoje, a igreja lá em Ubiratã está entregando em torno de 200 refeições, 200 marmitas para os desabrigados.
Eles falaram que a cidade tem se mobilizado com lonas e telhas. Eu lembro que em 2013 nós tivemos uma grande chuva de granizo aqui em Corbélia, aqui do ladinho. Eu lembro que eu estava passando pela cidade, a cidade estava destruída e muitos se mobilizaram e foi possível ali dar uma vida digna novamente a muitas pessoas. Eu sei que nós podemos, com um pouquinho que nós podemos fazer, grandes coisas faremos juntos. Amém? Vamos continuar louvando, vamos continuar adorando o Senhor. Quem está aí? O Joselito está aí, meu irmão. Seja bem-vindo, que bom que você está aí conosco. A Kelly Sal. Vamos ver. Mais alguém? Por enquanto não. Amém? Vamos lá, gente. Vamos continuar adorando e louvando o nosso Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor na tua presença, Deus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que traz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que traz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Esse lugar que nós falamos é a presença do Senhor Jesus. É estar na presença dEle, reconhecer a presença dEle e querer estar e ficar na presença dEle, porque reconhecemos que não há outro lugar melhor, não há outro lugar onde nós nos sintamos mais protegidos, onde nós recebamos maior cuidado, onde o amor manifesta de uma maneira incondicional sobre as nossas vidas. Esse lugar é em Cristo Jesus. Esse lugar é em Cristo Jesus. Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus é um nome que traz conforto. Jesus é um nome que liberta e traz salvação ao oprimido, ao cansado, ao sobrecarregado. Jesus, 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 Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Oh, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. A palavra do Senhor fala no Salmo de número 23 que na presença dos nossos inimigos o Senhor nos prepara uma mesa e nós cearemos com Ele. Também em Apocalipse 3, 20 fala que Ele está à porta do nosso coração e bate. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entrará e nós cearemos com Ele.
Então essa é uma noite onde o Senhor nos chama para perto, onde o Senhor nos convida a estarmos com Ele nessa mesa de banquete, a estarmos com Ele manifestando essa presença. Amém? Amém? Vamos dar um oi para mais pessoas que estão aqui conosco? Vamos lá? Lucinha, mãe. Ah, mãe, você tem que falar, né? Laís, Lucinha, minha mãe, a Karine, a Rose, Mara, o Irineu, a Rosiele, né? Gente, quando a gente fala o nome assim, a gente sabe que são as famílias que estão junto, né? Ele é o meu primo, Aloysio. Ô, Aloysio, seja bem-vindo. Aqui é a minha filha de pijama. A Vera está aí também, com o Isaías, né? Se vocês são como nós aqui em casa, a Vera e Isaías, um está no celular e o outro está no outro. Tá bem? É. A Pri também, a Priscila Renés, que está bem, querida? Seja bem-vinda. É. Amém, gente? Existe uma música, 1900 e bolinha, né? Mas que eu gosto muito dela, e todas as vezes que nós estamos para celebrar a ceia do Senhor, eu me lembro dessa canção. E já faz umas 2 ceias atrás, assim, que ela veio ao meu coração, mas na hora, assim, o Espírito Santo conduziu de outra maneira. Mas hoje foi algo assim, que o Senhor trouxe muita paz. Né? Ela fala assim, ó. Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Não sei se vocês conhecem essa canção, mas nós vamos cantá-la agora, tá bem? Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sua mesa de banquete, 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 sua bandeira sobre mim é o amor. E já podemos sentir o amor de Deus aqui, sua bondade entre nós fluir, nos deleitamos em tua mesa, Senhor, te adoramos por teu grande amor. E já podemos sentir o amor de Deus aqui, sua bondade entre nós fluir, nos deleitamos em tua mesa, Senhor, te adoramos por teu grande amor. Sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. Sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre nós é o amor, amor. E já podemos sentir o amor de Deus aqui, sua bondade entre nós fluir, nos deleitamos em tua mesa, Senhor, te adoramos por teu grande amor. Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor. É o amor.
nós carregamos, do Teu amor, Senhor, do Teu amor que nos enche, nos completa, Senhor, do Teu amor, Senhor, que nos faz, Deus, fortes diante do pecado, Senhor. Mesmo quando nós nos sentimos fracos, nós sabemos que somos fortes, porque o Senhor tem nos restabelecido, o Senhor tem nos tomado pela mão direita, o Senhor realmente tem sido Deus, o Senhor tem nos protegido, Senhor, nos protegido, Deus, como a galinha protege os pintinhos embaixo de suas asas. Tu, sem dúvida nenhuma, é um Deus presente, é um Deus fiel, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso e que manifesta o seu amor, mesmo para aqueles que não te conhecem, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, e que nesse momento a Tua palavra possa vir de encontro, Deus, a tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Coloco, Deus, a minha vida no Teu altar. Peço, Deus, que eu diminua e que Tu cresça, e que dos meus lábios saiam as Tuas palavras, e que elas cheguem nos corações daqueles que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a tentativa de Satanás em tirar as pessoas agora, Deus, do momento de ouvir a Tua palavra, Senhor, em se desconectarem, Senhor, em se distraírem, e realmente as nossas mentes e corações sejam cativas a Ti, e que todo demônio, todo principado seja amarrado agora, e nós expulsamos em nome de Jesus, e declaramos que aqui há liberdade, pois o Teu Espírito, Senhor, é quem está no comando. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, gente, na semana passada, na mensagem, eu falei sobre salvação. E hoje, de certa forma, eu quero dar continuidade nesse tema, nessa palavra, nessa mensagem sobre salvação. E eu sei que Deus realmente preparou algo sobrenatural para as nossas vidas nesse momento, né? Quero verdadeiramente louvar a Deus pelas coisas que Ele tem feito, pelas maravilhas que Ele tem operado nas nossas vidas, e rogar também que nós, em tempo, ainda possamos cumprir tudo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas, tudo aquilo que Ele tem nos revelado através dos seus profetas, através da sua palavra, através das revelações que aqueles que têm buscado ao Senhor em intimidade têm vivido. E eu sei que nessa noite não será diferente. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas. Marcos, eu estava pensando em Lucas, Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 27. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 27. Eu quero pedir para que a pastora esteja conduzindo esse momento de oração na leitura da palavra. Amém? É 27, né? Uhum. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós
e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e o agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Amém, graças a Deus. Eu quero começar essa mensagem perguntando para você: você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Acredito. E você já recebeu um? Muito, sim. Não seria pouco se nós falássemos, né? Mas quantas coisas, quantos milagres nós já vimos, quantos milagres nós já recebemos e quantos milagres nós sabemos que ainda acontecerão através das nossas vidas, através daquilo que o Senhor também confiou ao nosso cuidado nesse tempo da caminhada ministerial. Então, a Bíblia em si, tem um monte, ela é repleta de milagres. É cego enxergando, é paralítico levantando e saindo correndo, mortos voltando à vida. Mas na Bíblia nós temos a explicação de como esses milagres acontecem. Os milagres acontecem quando Deus resolve entrar naquele momento, quando Deus resolve agir, quando Deus resolve intervir naquele instante, naquele momento. Então, milagres acontecem quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra na nossa história. Na quarta-feira passada eu falei sobre buscarmos a presença do Senhor, sobre entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai se achegar a Deus se não for por Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre o que acontece na nossa vida quando Jesus entra nela. O que acontece na nossa história quando Jesus entra na nossa história. O que realmente muda, o que realmente pode acontecer na nossa vida. Então, esse texto do Evangelho de Marcos, ele apresenta uma situação como essa, né? Uma situação inusitada, uma situação que já diziam que não tinha mais o que fazer, um menino que desde a infância sofria de convulsões, e a palavra fala que era fruto da ação de demônios, né? Existem muitas pessoas que não acreditam, né? Que mesmo diante de uma manifestação demoníaca, elas falam que não, isso aí é um problema psicológico, é um problema que a medicina precisa resolver, mas nós temos sido testemunhas de que ainda hoje existem pessoas que precisam ser libertas, são pessoas que estão cativas sim do poder das trevas, e diante do poder de Jesus Cristo, elas são libertas, né? Então, onde a luz de Deus manifesta, as trevas se dissipam, as trevas acabam. E ali nós vemos um pai desesperado também, que procura vários caminhos, várias saídas para tentar ajudar o filho, mas não consegue uma resposta. Então, levam ele a Jesus e esse menino é liberto, esse menino é curado. E nessa noite eu quero que a gente aprenda junto, né? O que acontece na nossa vida quando Jesus passa a fazer realmente parte da nossa vida, quando Jesus faz parte da nossa história, né? Nós vemos ali nos versículos 23, do 25 até o 27, que algo impossível acontece. Eu quero pedir para que a pastora leia também, por favor, João, capítulo 14, o versículo 12. Você que está anotando, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Então, também a palavra fala que aqueles que creem no Senhor Jesus, eles não precisam mais
perseguir as bênçãos, mas as bênçãos do Senhor os alcançarão aonde quer que eles estiverem. Então, o pai via o sofrimento do filho, desde pequenininho, ele não podia ajudar. E eu, como pai, eu começo a pensar assim, às vezes os nossos filhos aqui têm aqueles pequenos acidentes, sabe? Morde a língua, bate no canto do armário, cai na escada, né? Ou senão se machuca com os próprios brinquedos deles do dia a dia. E isso já nos deixa apreensivos, já nos deixa preocupados. E quantas vezes nós temos que, né, ter uma ação, uma atitude. Eu lembro que quando a Liz era bebezinha ainda, teve um dia que ela se afogou mamando, né? E a Thalita entrou assim num desespero por não saber o que fazer, e imediatamente eu coloquei ela, né? Graças a Deus eu já tinha feito alguns cursos aí de socorros urgentes, né? E coloquei ela sob meu braço, e fazendo o procedimento correto, ela acabou expelindo aquela quantidade de leite que ela estava afogada, que ela tinha engasgado, e nada passou de um susto. Mas bom se todos os problemas da nossa vida, todos os nossos desesperos pudessem ser resolvidos de maneiras tão simples, com alguns procedimentos ou com o conhecimento humano, né? Então, nós vemos que o pai, ele não perde a esperança e ele vai até Jesus. E quando Jesus entra na história, aquilo que parecia impossível, aquilo que ele já não aguentava mais, aquilo que estava pesado, aquilo que era um fardo para a vida dele, acaba sendo resolvido. E aí eu pergunto para você, o que na sua vida tem sido difícil? O que na sua vida está sendo praticamente impossível de ser resolvido? O que na sua vida você já tentou tantas saídas, tantas maneiras, e parece que nada resolve, nada te faz ter uma solução para esse problema? Eu quero convidar você, leve esse problema, leve esse impossível para Jesus. E convide também Jesus para fazer parte da sua história. Comece a pensar assim, quais os milagres que Deus já fez na sua vida? Talvez aquelas coisas que você achou assim, é destino. Não foi sorte. Nós há muito aprendemos que tudo está nas mãos do Senhor. Ele é alfa e ele é ômega. Ele é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. A diferença é que a vida é algo que nos atrai, é algo que nós somos desejosos. Mas a morte, longe de Cristo, numa perspectiva de salvação, ela é terrível. Talvez esse seja o seu impossível hoje. E hoje você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua história. A segunda coisa é que o Senhor nos ajuda quando nós temos a nossa fé abalada, quando falta fé. Quero convidar a pastora para ler Lucas, capítulo 17, o versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Esse texto, ele mostra aqui uma coisa bastante interessante, né? Depois de muitas frustrações, e a espera, o tempo, as dificuldades, você concorda comigo que não é fácil de nós mantermos a esperança? Não é fácil nós mantermos a nossa fé fortalecida? Aquele pai certamente estava passando ali por um conflito nas suas emoções, principalmente nas suas emoções. Ele acreditava sim, eu entendo que ele acreditava que Jesus podia curar, porque senão não teria trazido o filho até Jesus. Mas também ele tinha medo que a cura não acontecesse. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo, receio de que a cura não acontecesse. Então, Jesus o ajuda na sua falta de fé. Ainda hoje, Jesus também, ele quer nos ajudar, como também ajudou os seus discípulos na fé.
O texto fala que os discípulos tinham tentado já curar, já tinham tentado repreender aquele demônio, mas não tinham conseguido. E aí os discípulos percebem que o que estava faltando para eles era fé. E eles chegam até o Senhor e falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Como é que está a sua fé hoje? O que você entende que você pode fazer para que a sua fé seja aumentada? Se você está com a tua fé um pouquinho abalada, dá um tchauzinho e fala assim: ei, eu estou... Porque o Senhor está vendo você admitir que a sua fé precisa ser fortalecida. E o único que pode fortalecer verdadeiramente a sua fé é o Senhor Jesus. A terceira coisa que nesse texto me fez pensar é justamente sobre esse aspecto. O quanto nós temos sido sinceros diante de Deus, o quanto nós temos confessado a Jesus a nossa fraqueza. O Salmo 51, versículo 6, ele fala um pouco sobre isso. Eu acho bastante interessante essa expressão que o salmista usa no Salmo de número 51, né? Os salmos, eles apresentam uma riqueza muito grande, né, de conteúdos, mas eu acho assim um livro que expressa com franqueza muitas vezes os sentimentos. Então, Salmo 51, versículo 6. Eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então vocês vejam bem aqui. Esse homem, ele está reconhecendo com sinceridade que ele precisa ser íntimo do Senhor, para que o Senhor revele a ele o que ele precisa saber. O que você está precisando? O que você precisa de Deus? Qual é a intimidade que você precisa buscar? Ele está sendo sincero. Ele está falando: Senhor, eu sei, olha, eu conheço, eu sei que é isso. Mas ele está mostrando também que nesse momento, até então, ele não estava sendo e que ele precisava ser. Então, o pai desse menino, ele não escondeu a dificuldade dele em crer que o milagre poderia acontecer. Então, se quiser trazer Jesus para a sua história, se você quiser trazer Jesus para a sua vida, não esconda as dificuldades, não esconda os seus defeitos, não esconda os seus pecados, seja sincero. Olha, eu sou um maledicente, olha, eu cobiço o que é do próximo, eu levanto mau testemunho, abre o seu coração, fale quem você é. Nesse salmo que nós lemos, nós vemos Davi aprendendo de Deus que ele precisava amar a verdade no íntimo. Olha só, ele precisava verdadeiramente amar a Deus com tudo que ele tinha, com tudo que ele podia amar. Então, eu e você podemos refletir: o que será que nos leva a esconder de Deus, ou melhor, a pensar que podemos esconder de Deus quem nós verdadeiramente somos? Talvez uma falta de intimidade, o medo. Olha Adão mesmo, vamos pensar Adão e Eva, né? Falta de transparência que eles tiveram. Mas agora Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 falam sobre isso. Vamos lá, pessoal. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Isso mesmo. Então, Não, até o 8. 7 e 8. Então, nós somos convidados, meus irmãos, minhas irmãs, a não endurecer os nossos corações. A realmente nós recebermos o Senhor com a nossa vida desarmada. Eu confesso para vocês, a nossa cultura de fé, ela, bom, pelo menos eu posso falar da minha, né, a maneira que foi ensinado. Eu era alguém que tinha um medo de Deus, que eu me pelava todo de medo.
Porque se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, uma das frases mais comuns é: ó, Deus está vendo. Está vendo. Ó, Deus fica triste. É claro, eu sei que o nosso pecado, as nossas posturas entristecem a Deus. Mas quando eu fui entender um Deus bondoso, um Deus como Pai, um Deus que se preocupa comigo, um Deus que realmente tem grandes coisas e boas coisas preparadas para a minha vida, aí sim eu pude ter mais facilidade para me entregar em intimidade a Ele. Até porque, como nós nos entregamos intimamente se nós não confiamos? Então, por isso eu e você precisamos permitir que o nosso coração endurecido seja amolecido pela presença do Senhor e nós aprendamos a nos entregar, nós aprendamos a confiar nele. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante e a pensar agora em algumas coisas que nós refletimos. Se hoje você precisa de um milagre, se hoje você precisa que o impossível seja realizado na sua vida, você deseja convidar Jesus para fazer parte da sua história? Se você deseja, pode falar onde você está, fala assim: eu desejo. Coloque a mão no seu coração e fala assim: Jesus, vem fazer parte da minha história. Reconheça, fale: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Fale: Senhor, eu preciso ser sincero contigo, me ajuda a ser sincero contigo. Aumenta a minha fé, Senhor. E me prepara, Senhor, para poder ver esse sobrenatural. Porque, meu irmão e minha irmã, se você permitir que Jesus entre na tua vida, a sua história certamente será mudada para melhor. E tantas coisas que hoje te desmotivam, te oprimem, fazem você pensar até em morrer, o Senhor Jesus transformará em alegria. A palavra do Senhor fala que o Senhor transforma o nosso pranto em risos e as nossas vestes de cinza, de morte, Ele transforma em vida, em alegria. Paizinho, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor rompe todas as barreiras necessárias para levar salvação para a vida daqueles que o Senhor ama. Por isso, agora visita cada pessoa que está nos ouvindo, seus familiares, seus lares, levando, Deus, da tua presença, do teu amor, da tua bondade, dos teus milagres. Faz, Senhor, parte da história dessas pessoas. Entra na vida dessas pessoas e que elas não mais permitam que o Senhor saia. Muda a história, Senhor. Faz os milagres e que essas pessoas possam testemunhar, Deus, das tantas maravilhas que o Senhor tem feito na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu rogo que o Senhor leve salvação para dentro desses lares, para dentro dessas casas. Se o Senhor nos aproximou, Deus, enquanto família nesse tempo, que o Senhor possa, Senhor, nos restaurar também na intimidade contigo, com um Deus que é Pai, um Deus que está presente, um Deus que nos sara, um Deus que manifestou para mudar a nossa história. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é o primeiro dia do mês de julho, primeira quarta-feira do mês de julho, e todas as quartas-feiras nós temos celebrado, todas as primeiras quartas-feiras do mês nós temos celebrado o culto de Santa Ceia, e todas as quartas-feiras nós temos feito o nosso culto lá, o nosso culto em casa. Eu sempre falo aqui que nós estamos em casa, então é normal você ouvir a criançada chorando, passando desenho, né? Ó, o Zainho chegando agora aqui, ó, né? Que bateu a boca. Olha que benção, né? Então, mas já está tudo bem? Já está tudo bem. Então, é um momento agora para você chamar a tua família para perto, você chamar as pessoas para perto, para que juntos nós possamos
celebrar a ceia do Senhor. Para que juntos, deixa eu pôr essa menininha para lá de cá, para que juntos nós possamos unir ao Senhor novamente, como família, como corpo, né? Dá um tchau lá, assim, ó. Ó, a gente fala assim, gente, Deus abençoe. Ai, que vergonha, né? Então, agora é a hora da ceia, filho, né? Então, ficou me dando para dormir já. Ele quer mamar, mas mamar é só para dormir, ele quer ir dormir, então, né? Vocês viram? Que é esperto esse rapazinho? Então, na noite que estava para ser entregue, o Senhor Jesus se reuniu com os seus discípulos. E existe um ambiente muito peculiar da manifestação da graça, da comunhão de Cristo já com seus discípulos, que era a mesa. Eles sentavam ao redor da mesa e ali eles celebravam. E a palavra fala que o Senhor Jesus, num determinado momento, ele pega pão, ele eleva aos céus e dando graças, ele parte esse pão. Vamos lá, filha? Parte o pão. Que pão gostoso. E ele parte esse pão e fala, tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, o Senhor Jesus pega o cálice em suas mãos, eleva aos céus e, tendo dado graças novamente, o dá aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Bebam e o façam em memória de mim. Você me ajuda aqui, filha? Segura o pãozinho assim. Ergue aqui em cima, assim. Isso, só pousar assim. Amém? Pai Santo e Celestial, nós humildemente te pedimos que com o poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos perdoe de todo pecado e toda falta. E que abençoes as dádivas do pão e do vinho, para que todo aquele que deles comer e beber seja reconciliado contigo e tenha a vida eterna. Senhor, nós somos gratos pelo Teu sacrifício. Senhor, nós somos gratos pela Tua entrega. E sabemos que o Senhor mudou a nossa história lá na cruz. E ao terceiro dia o Senhor simplesmente manifestou que era o tempo da vida abundante para todos aqueles que em Ti crescem. E nós, Deus, não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tudo isso que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, pegue do pão, pegue do suco, coma desse pão, beba desse suco, e que ao comer e beber, a presença do Senhor seja manifesta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Comamos do pão. Agora pegue o cálice e também beba desse cálice. Sejamos um em Cristo, em nome de Jesus. Dois quentes. Vamos orar então, vamos? Vamos orar, filha? Quer orar, filha? Vamos orar agradecendo? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelos Teus milagres, Pai amado, que muitas vezes são diários, mas nós às vezes não reconhecemos, Senhor. Mas, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo maior milagre, Senhor, que o Senhor operou em nós, ó Pai, que foi, Deus, realmente nos dar, Deus, a redenção. Que, Pai Todo-Poderoso,
nós nunca nos esqueçamos disso, Senhor, que todos os dias isso seja vivo em nossos corações, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar fortalecendo cada um de nós, ó Pai amado, na nossa fé contigo, Deus, que toda incredulidade, Senhor, que vem diariamente contra nós, ó Pai, que em nome de Jesus ela esteja caindo por terra, Pai, e assim, Deus, como esse Pai, Deus, que pôde ver, Deus, com os seus olhos, Senhor, essa transformação, Senhor, no filho dele, que nós consigamos também, Pai, ver isso, Senhor, diante dessas coisas que para os nossos olhos são impossíveis, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, nos fortalece, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o desejo, Senhor, seu é que todos nós estejamos sendo salvos, Pai, e que Deus, realmente, esse teu desejo esteja se cumprindo, Pai, que nós possamos estar contribuindo para isso, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar dispostos, Senhor, a realmente fazer o que for necessário, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, os seus planos se concretizem, Senhor. E que todos os dias nós possamos, Pai amado, estar testemunhando, Deus, das grandes coisas que o Senhor tem feito em nós, ó Pai. Que as suas promessas, Senhor, realmente elas sejam, Senhor, motivo, Pai, de evangelização para as pessoas também, ó Pai. Mas principalmente que nós possamos, Deus, ter o nosso coração grato, Pai. E hoje nós te agradecemos, Deus, pela tua ressurreição. Nós te agradecemos, Pai amado, pela tua presença em nossas vidas. E nós te agradecemos, Pai amado, porque em ti nós podemos ter esperança, Senhor, de dias melhores, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que ficou até agora conosco. Também quero lembrar você, ore pelas pessoas que foram atingidas aí já por esses ciclones que têm passado. Há um alerta que novos ciclones possam acontecer na nossa região, todo o sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ore já pelas famílias que estão desabrigadas. Também oremos por aqueles que têm sofrido com essas pestilências, não só com o Covid, mas também aqui nós temos uma incidência grande de dengue também na nossa região aqui. Sei que outras localidades do nosso país também estão sofrendo com isso. Então lembre sempre das suas orações, ore pelo nosso país, ore pela nossa nação, pelas lideranças, né? Nós entendemos que Deus é que estabelece lideranças sobre a nossa vida. Não estamos fazendo apologia à liderança alguma e nem defendendo questões partidárias, mas há bom senso quando nós oramos por todos aqueles que nós queremos que façam o que é melhor para as pessoas. Então é um compromisso que eu e você precisamos ter. Também convido você a acessar as redes sociais, né? Nós estamos sempre postando alguns textos, algumas das nossas transmissões ao vivo também. Para aqueles que não conseguiram acompanhar, venham e acompanhem. Então nos acompanhem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu sei que o Senhor vai poder continuar abençoando sua vida e você também poderá levar outras pessoas a serem abençoadas, né? A gente vai dar um oi aí para mais algumas pessoas que estão conosco aí. Vamos lá, tem gente para cima aí, hein? Volta lá, vamos ver aqui. Ó, Laís, minha mãe entrou, como é que ia deixar de dar um oi para minha mãe aí, né? Então, Dona Lira tá aí, vamos lá. O Daniel Abreu, meu irmão, Deus te abençoe. Isair, né? A Marli, Deus abençoe minha irmã. Feliz aniversário de verdade agora, mandei só pelo Face aquele dia, né? A Silmara está conosco aqui, né? O Anderson, né? Bom, a avó nós já tínhamos falado, o pastor Fábio Paprotsky, da Metodista, né, de Foz do Iguaçu, Cataratas, né? Vamos lá, mais alguém que esteve conosco aí? Você que está conectado aí, coloque seu pedido de oração também, que nós todos os dias temos colocado a vida de vocês diante do Senhor. A Diva, quero mandar um abração para a Diva lá de São Paulo, né? Está aí conosco, né? Minha irmã, amamos vocês, estamos com muita saudade, tá bem? Nós estamos rogando ao Senhor que nos permita podermos estar juntos logo, logo, né? Também para a Lucinha, diz pro Cido que todo dia nós estamos orando por ele, viu? Tá bem? O Senhor seja com vocês, amém? Vamos cantar mais uma canção para encerrarmos? Não sei o que a gente vai cantar, mas vamos cantar, né? Vamos cantar, aquela de sempre. Qual que é aquela de sempre?
Se eu não lembrar da letra, você vai me ajudar, como sempre. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós pertencemos a Deus, por isso nós estamos alegres e não há mal nenhum, não há dificuldade alguma que nos faça perder a nossa fé e a nossa alegria, porque nós sabemos quem nos sustenta. Meu irmão e minha irmã, um beijo, um abraço, né? De longe por enquanto, mas logo logo sei que nós podemos estar juntos. Recado? Algum recadinho? Do coração? Não? Pensa uma mulher envergonhada, mas eu amo ela mesmo assim. Gente, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Valeu! Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vá em paz.